de reorganizar uma série de processos, de procedimentos e de sistemas que aos poucos vão acontecendo para melhorar a nossa qualidade de vida dentro da instituição como um todo. Então, a proposta da Chapra 1, voltada nessa pontuação, nessas temáticas que a professora Tânia já fez a leitura, de descentralizar, etc. Então, uma série de coisas vão compactuar para mexer, né? Para mobilizar, para mover a estrutura atual da instituição. Então, nós entendemos que, após o período de agosto, mudanças iniciais vão impactar em melhorias significativas no nosso dia a dia de trabalho, coisas que já poderiam ter sido feitas pelos nossos gestores e não foram feitas. Vai voltar aí, você faz aí. Qual chapa para comentar, professor? Chapa 3. Bom, eu acho que essa questão da estrutura administrativa, realmente nós vamos ter que repensar. Nós estamos num modelo que não funciona no multicamp. Nós vamos ter que pensar em uma nova forma de tomada de decisão nessa universidade. A universidade parte da ideia de autonomia, mas a autonomia tem que ir para os setores. Nós temos que confiar nas pessoas. A reitoria não pode pensar para outros executarem. Isso sai do princípio da autonomia, da capacidade das pessoas de planejar, implantar e avaliar. Talvez seja a grande mudança que é a mais necessária nesse momento dessa universidade. Então, realmente é necessário uma mudança profunda que, quando nós formos falar aqui no nosso tempo, nós vamos explicar melhor qual que é a nossa proposta. Veja só, professor, as pró-reitorias que nós temos mais problemas aqui dentro da universidade são a PROAD, PROGEP, PROPLAN. E são pró-reitorias, enquanto as outras você tem um conselho, então tem um grupo de pessoas que discute os problemas, e aí esses problemas eles são levados para frente, para a reitoria, e é de um grupo. Essas instâncias, essas 3 pró-reitorias, é direto, além de ser cargo de confiança, né, é direto reitor com o pró-reitor. Então, uma das formas de nós melhorarmos a atuação dessas pró-reitorias é criando conselhos para elas também. Então, de forma que não seja uma negociação pessoal, e sim de um grupo que é constituído dentro do próprio setor. Então, tira essa situação que é muito pessoal. Tem que ser chapa 2. Professor Sal, como o senhor já participou da administração, sabe que é necessário o senhor ter autonomia, não só das decisões, mas também financeira. Entendo que uma administração, para ser eficiente, ela tem que ter as duas coisas: a tomada de decisão pelo próprio setor e, ao mesmo tempo, a questão do próprio domínio e administração financeira. A proposta que nós entendemos aqui, a chapa 2, é que essa autonomia ela tem que ser efetivada e implantar os setores para os quais foram feitos no Mucuri. Você tem uma diretoria de administração, você tem diretoria da PROAS, você tem diretoria já da PROGRAD, e que elas devem, de fato, serem autônomas nas suas decisões para descentralização do poder. Além do mais, o diretor da unidade, ele deve sim fazer parte da própria distribuição do orçamento da universidade, das OCCs, da matriz orçamentária, para que ele possa, juntamente com todos os outros diretores e diretores administrativos, participar dessa questão da aplicação dos recursos que são originários da universidade, até mesmo para poder entender o que se faz na questão da matriz orçamentária, como é que a ANDI se propôs essa matriz, o que é um termo de equivalência de docente, o que é ter programa de pós-graduação, e isso tudo é chamar todos os diretores a participar efetivamente da administração da universidade, porque a universidade não é feita só por reitor e vice-reitor. Professor Alexandre. Professor Saulo, nós temos aqui discutindo com você
Professor. E um dos temas que permeou a nossa discussão foi isso, né? A estrutura administrativa. Eu tenho pouco tempo para falar agora, mas para a gente reestruturar a universidade, é preciso, todo mundo vai dizer isso e é verdade, nós temos que construir primeiro o nosso organograma e o nosso fluxograma. Nós temos que definir como nós estaremos organizados para essa gestão futura e para os próximos anos. E quais os setores, quais as atribuições de cada setor, de cada divisão, de cada diretoria, de cada pró-reitoria, de cada unidade acadêmica, de cada camp, né? E isto juntamente com a descentralização que eu vou falar no momento que eu tiver mais tempo. Mas se não nos organizarmos, se não conhecermos como nós estamos funcionando, Oi. Novamente reitero a importância da descentralização para que vise, por exemplo, a atitude do atual da direção e consequências suas no meio do seu trabalho, que ao ver demandas já do próprio setor, já procurou providenciar, resolver os problemas de demandas do próprio campo. Isso aí é a questão da própria autonomia, ou seja, procurar sanar problemas. E volta. Concordo da organização estrutural, mas é importante que os diretores das unidades acadêmicas assumam de fato o seu papel de administrador. Chapa 3, a resposta. Oi. Professor Salvo, em primeiro lugar, como representante de campus avançado, nós precisamos reorganizar a nossa universidade e realizar uma profunda reforma administrativa, adequando essa realidade a uma realidade multicamp. Esse modelo de estrutura que cada vez cria uma nova gavetinha para atender a interesse A, ou B ou C, sem delimitação de funções, não cabe mais. Em segundo lugar, nós pensamos especificamente nessa grande reforma administrativa que algumas coisas já podem ser implantadas, inclusive aqui em Naí e também em Janaúba, que tem no campus do Mucuri. Por exemplo, a criação do Conselho Administrativo, mas um Conselho Administrativo que cumpra o seu papel regimental que está previsto. Nós temos um Conselho Administrativo no campus do Mucuri, no entanto, a atual gestão nunca acatou aquilo que foi demanda da comunidade acadêmica do campus do Mucuri. Por exemplo, a proposta da criação das 4 diretorias que lá existem. Nós entregamos uma proposta amplamente discutida pela comunidade e ela não foi levada em consideração. Criou-se o que se bem entendeu na cabeça. Então, muitas vezes, a gente procura sanar os problemas, mas não somos respeitados nisso. Então, uma das nossas propostas é a criação do Conselho Administrativo para tomar essa decisão, que atualmente recai sobre o diretor de unidade acadêmica, pensar os problemas administrativos do campus. Ou seja, um conjunto de pessoas pensa muito melhor nas soluções. A outra questão é que nós precisamos de criar aqui também na ilha, na UBA, uma diretoria administrativa, como existe no campus do Mucuri. É impossível que o diretor acadêmico que tenha suas competências estabelecidas não esteja aqui também ocupando o cargo também de questões administrativas do dia a dia. O diretor acadêmico é para cuidar da vida acadêmica da sua unidade acadêmica. Não para ficar pensando se o esgoto entupiu, se o telefone está com problema. No campus do Mucuri até hoje nós não temos telefone. Fomos obrigados a alugar para os prédios novos. Qual chapa fará o comentário, professor? Chapa 2. Falar das diretorias. Aqui parece um debate de ideias ou de lamúrias, não sei. Mas falar que as diretorias do campus do Mucuri elas não são eficientes é dizer que os profissionais que ali ocupam estão ali simplesmente para ganhar cargos ou ganhar gratificações. Isso não é verdade. Faço defesa dos colegas que ali estão, porque quem conhece o campus do Mucuri vê como o campus do Mucuri está atuante e independente da própria sede. Oi, não é o que parece. O Conselho Administrativo acabou de tomar uma deliberação agora lá sobre caixa d'água, sobre construção de um outro prédio de sala de aulas, que nós demandamos inclusive no Conselho Universitário,
E que a atual gestão simplesmente disse que se a gente levasse essa demanda para o MEC, que iria nos desmentir. Ora, e ninguém aqui está desqualificando. O problema é que a atual gestão, ela simplesmente construiu as diretorias, mas não tem estabelecido as suas funções, de maneira que o diretor vira um boneco da administração superior atual. Ela faz, pensa e paga o pago pelas decisões. Ela precisa ter suas funções muito claras. Não existe no serviço público a criação de setores sem as suas funções determinadas, sem ter clareza do que cada um vai fazer. O diretor acadêmico tem, as nossas diretorias não. Sou solidário com os colegas que muitas vezes lá, diretores, tomam a decisão e vêm goela abaixo uma decisão contrária. E é isso que a gente não quer para o Cantinaí nem de Janaúba. Chapa 4. Esse realmente é o tema principal ou dos principais para se pensar no futuro. Eu já tinha falado da organização, agora eu vou falar da descentralização. Nós temos que oportunizar as pessoas a tomar decisões coletivas, né? E isso é dar corresponsabilidade e também é valorizar nossos colegas. Então, nossa proposta é descentralização orçamentária, financeira e administrativa. Vamos discutir o orçamento, definir o orçamento, encaminhar para os novos campi, encaminhar para as diretorias acadêmicas, para as pró-reitorias, e eles, com os seus órgãos colegiados, é que vão decidir como aplicar esse orçamento, né? Nós temos um modelo que funciona na PRPG desde 2009, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que é o modelo do orçamento participativo. Nós captamos os recursos da universidade, discutimos um ano antes, levamos para o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação o orçamento de custeio e capital. Isso é debatido entre os conselheiros, todos os coordenadores de curso de pós-graduação são membros, e é dividido entre os cursos de pós-graduação, os grupos emergentes, que é outra inovação da nossa gestão, e a PRPG. Com isso, nós ampliamos o nosso sistema de pós-graduação de um curso em 2007 para 22, inclusive 6 doutorados. E mais da metade eram grupos emergentes e agora são programas de pós-graduação, alguns colegas que são de grupos emergentes, porque foram apoiados financeiramente pela Pró-Reitoria. Então, o orçamento participativo é a palavra-chave. Distribuir o orçamento e dar oportunidade para as pessoas discutirem e aplicar esse orçamento de maneira corresponsável. Os diretores acadêmicos, eles precisam de clareza na definição dos seus papéis. É inadmissível a gente ver que um diretor de uma unidade com tantos problemas quanto aqui de Unai está preocupado com uma lâmpada que queimou. Tá? Então, uma das propostas da Chapa 1 é criar prefeituras para cada campus, onde essas prefeituras, elas sim, seriam responsáveis pela manutenção do campus. E aí os diretores, eles sim, com este papel, né, tendo autonomia administrativa e financeira, possa realizar o seu trabalho como diretor acadêmico e não preocupação com essas questões outras que essa prefeitura poderia ser responsável pela execução. Voltando ao orçamento participativo, isso aí é fundamental para essa universidade amadurecer e se consolidar. Mas nós temos uma proposta mais ousada ainda e inovadora, que é levar a vice-reitoria para o campus do Mucuri. Diamantino vai ficar com o reitor e o chefe de gabinete forte. O chefe de gabinete vai ser o interlocutor, né? E o vice-reitor, estando em Teófilo Otoni, ele vai dar todo o suporte decisório para as diretorias do campus. E vai também dar o suporte para Janaúba. E o reitor, como vem muito a Brasília, vai dar o suporte administrativo para o campus de Unai. Futuramente, essa ideia ela pode ser melhorada, ampliada, e essa vice-reitoria ser itinerante para valorizar todos os campos. Então,
A ideia de universidade multicamping é uma ideia que tem que ser pensada de maneira inovadora e ousada, como a academia. Vamos passar agora para o quarto ciclo.